Qual é a emergência? O que houve com o papai? O que está acontecendo? Meu pai está lá fora sangrando. Fábio Cimentilli foi encontrado por sua filha Isabela. Ele tinha sido esfaqueado várias vezes. Você consegue acordá-lo? Não, eu não consigo. Eu não posso tocá-lo. Ele está feliz de novo. Ele está realmente me assustando. Você sabe o que aconteceu? Não, eu acabei de chegar em casa agora da escola. Tem sangue por toda parte. Ok, olha, eu realmente tive ajuda nesse caminho. Ok. Pai, por favor, pai, não, eu parei. Estou tremendo e sacudindo ele. Este caso é diferente de tudo que já vi. A quantidade de camadas que os investigadores precisam desvendar para chegar à verdade impressiona. Eles foram colocados em um carro de polícia monitorado por vídeo e áudio. Mônica, Sônia, Cimentilli. Fábio Cimentilli. Que pé, me tirem desse carro. Woodland Hills é uma comunidade suburbana, tranquila e pacífica. Fica no Vale de San Fernando, entre as montanhas de Santa Mônica e a cidade de Los Angeles. Mas essa paz é destruída quando o cabeleireiro das celebridades, Fábio Cimentilli, é encontrado por sua filha de 16 anos, Isabela, no pátio, sangrando e inconsciente. Isabela, ao ver seu pai ferido no pátio, ligou para o 190. 190 disseram para ela ir até Fábio e tentar reanimá-lo. Ele está no chão de costas. Não, ele está inclinado sobre uma cadeira. Ele está, por cima de uma cadeira. A ligação que Belen fez para o 911 é realmente de partir o coração. O que você ouve ali é apenas alguém que está em completo choque e desespero. Então ela está desesperadamente querendo conseguir ajuda para o pai dela e ainda assim, acho que tentando entender o que está vendo. Consegue virar monto de costas? Precisamos deixá-lo assim. Ok. Eu vou tentar. Você está indo bem. Isso, continue. Eu não consigo, pai. Me desculpa. Me desculpa, pai. É difícil imaginar como teria sido para uma adolescente voltar para casa. Existe aquele choque do inesperado, ver o pai dela tão machucado. E eu acho que quando algo acontece em nossa casa, isso destrói toda a sensação de segurança que temos. Acredito que todos sentimos que ao chegar em casa estaremos seguros. Os profissionais de emergência chegam ao local e fazem tudo o que podem para tentar salvar a vida de Fábio, mas é tarde demais. Ele é declarado morto. Nesse momento, o detetive Ryan Verna recebe uma ligação para ir à casa dos Cimentilli. Chegamos à cena do crime. Ela já estava isolada, o corpo de bombeiros estava lá, o departamento de polícia, os policiais fardados já estavam presentes. A cena já tinha sido isolada com fita. Mônica e as filhas estavam na casa de um vizinho, do outro lado da rua. A cozinha dava direto para o pátio, onde estava o corpo de Fábio, com muito sangue na área. Fábio apresentava ferimentos nos pontos vitais. Todas as facadas foram no pescoço, coração e artéria femoral, causando grande perda de sangue. O legista do condado de Los Angeles concluiu que foi homicídio por ferimentos de objeto cortante. Fábio Cimentilli era muito querido por clientes, amigos e famílias, segundo relatos. Então a polícia precisa investigar o passado dele para descobrir quem teria motivos para querer sua morte dessa forma. Fábio Cimentilli era executivo de uma empresa chamada Wella. Eles faziam parte do grupo Procter e Gamble. Ele era influente entre cabeleireiros e conhecido por estilizar cabelos de celebridades de Hollywood. Ele não era apenas o famoso que fazia o cabelo de pessoas como Jennifer Lopez ou Jackie Chan. Ele era um marido muito dedicado e um pai dedicado para 3 filhos, um de um casamento anterior, Luigi, e depois ele teve 2 filhas, Jéssica e Bella, com sua esposa, Mônica. Mônica Cimentilli era a esposa de Fábio. Eles se conheceram em Toronto e se casaram em 1997.
Ela tinha sido uma de suas clientes e também uma maquiadora. Ela o apoiou e se mudou com ele para os Estados Unidos. Bem-vinda a Hollywood. Para qualquer pessoa de fora olhando para eles, todos realmente descreveram como uma história de amor. As crianças contavam coisas como ver a mãe e o pai dançando na cozinha quando ele chegava do trabalho. Ele a chamava de sua rainha. E, sabe, as pessoas que o conheciam sentiam que ele era muito sortudo, assim como Mônica, por terem esse casamento dos sonhos, uma família extremamente feliz. Poucas semanas antes do assassinato, eles se preparavam para celebrar 20 anos de casamento. Os detetives entrevistam a esposa de Fábio, Mônica, e as filhas Jéssica e Isabela na casa do vizinho. Essas entrevistas foram principalmente para estabelecer o que eles tinham feito naquele dia e no período em torno desse momento para descobrir. O pai delas tinha algum tipo de inimigo? Alguém estava, rondando a casa que não deveria estar lá. Quando entrevistamos Mônica, toda a resposta sobre Fábio, se ele tinha algum inimigo ou algum problema, era sempre negativa. Fábio era um cara bom, e era só isso. Perguntamos se ela tinha perseguidor, namorado ou algo assim, e ela respondeu: meu marido era meu namorado. Após liberar a cena, os investigadores perceberam que esse agressor também roubou a residência dos Cimentili. Então agora eles têm que se perguntar: será que esse foi um crime aleatório que simplesmente deu muito errado? Havia indícios de que a casa foi revirada. Mônica disse que achava que algumas joias poderiam estar faltando. Ela achou que talvez estivessem faltando $11.000 faltando. Algumas das evidências encontradas eram, na verdade, coisas que não foram achadas. Havia, definitivamente, um sistema de câmeras dentro da casa, câmeras que estavam posicionadas do lado de fora da residência. Descobrimos que a caixa deveria estar na garagem, mas já tinha sido levada. O local onde o DVR estava ficava em cima de um armário alto, perto da porta de entrada. Da garagem para a casa em si, nós vimos os fios pendurados na parede. Mônica basicamente nos disse que Fábio era quem sabia como acessá-lo. Ela não sabia nada sobre isso e não fazia ideia de como funcionava ou operava. Hoje em dia, quase todos têm câmera de segurança. Por isso, os investigadores buscaram gravações do agressor pelo bairro. Um vizinho registrou algo com seu sistema de segurança. Essas duas figuras pareciam homens que estavam correndo pela rua por volta daquele horário. Os dois correm em direção à residência. Antes do assassinato, os suspeitos estavam usando moletons com capuz grandes, com os capuzes apertados, deixando só um buraco desse tamanho, para não ficarem expostos. Não dá para ver muita coisa da pessoa além das roupas. E esses caras estão correndo com intenção, não estão apenas caminhando. Então, com base no que vemos no vídeo, parece que esses vão ser nossos suspeitos. E tem mais um momento capturado pela câmera que chama a atenção dos investigadores. Vemos a pessoa de moletom verde, com capuz novamente após o assassinato, saindo, dirigindo do local. E o Porsche 911 preto de Fábio Cimentili? Com as imagens de segurança do vizinho, os investigadores determinam que os assassinos agiram em apenas 7 minutos. Fábio revira a casa e foge do local em seu Porsche. O tempo gasto para cometer o crime nos fez pensar que havia um plano para matar Fábio Cimentili e para fazer parecer que houve um assalto. E, como acontece na maioria dos homicídios, o corpo de Fábio fornece outra pista para os investigadores. Em incidentes com arma branca, geralmente há ferimentos de defesa, quando a pessoa tenta se proteger e acaba cortada ou golpeada nas mãos. Não havia nada em Fábio, parecendo claramente um ataque surpresa. A cena do crime revela muito aos investigadores sobre o que pode ter ocorrido durante e após o assassinato. Na cozinha, havia transferência de sangue, pegadas e gotas ensanguentadas. Estas últimas nos chamaram a atenção. Elas pareciam ter sido deixadas como se alguém tivesse passado por ali com uma parte do corpo ferida e estivesse sangrando. Acreditávamos que o sangue tinha ligação com o assassino. Enquanto o sangue é enviado para análise, Fábio Cimentili é sepultado por sua família e amigos.
E é aqui que algo muito estranho acontece no memorial. Que, claro, está cheio de amigos e familiares enlutados. Várias pessoas percebem que há um homem que aparece, que ninguém conhece. As pessoas querem saber quem é essa pessoa, o que faz ali e por que passa tanto tempo com Mônica. Um dos amigos de Mônica e Fábio estava lá e viu uma pessoa que eles não reconheceram. Ela acabou tirando algumas fotos dessa pessoa e nos enviou. O homem misterioso, no memorial, também tinha um curativo no dedo. Ao receber as fotos, ela disse acreditar que o nome dele era Rob e que poderia ser amigo de raquetebol ou academia da Mônica. A polícia conseguiu finalmente identificar a pessoa que esteve no memorial. Como Roberto Baker, ele era instrutor de raquetebol da Mônica Sementelli e de várias amigas dela. Várias coisas acontecem ao mesmo tempo nessa investigação. Enquanto investigam Rob, as autoridades encontram o Porsche roubado do Fábio. O Porsche do Fábio foi encontrado a poucos quilômetros do local do assassinato. O Porsche foi abandonado na noite do assassinato e denunciado por um vizinho que o viu parado por dias. Ao chegarmos, vimos vestígios de sangue no interior do veículo, especialmente no painel da porta. A polícia fez uma análise de DNA e o resultado deu uma correspondência. Essa correspondência era com Robert Baker, a própria pessoa que esteve no memorial de Fábio. O sangue principal, identificado como de Rob Baker, estava no Porsche. Havia um pouco na casa, mas a identificação veio principalmente do carro. Robert Baker aparece, porque se você foi condenado por um crime, seu DNA vai estar no CODIS. Então eles estão pensando, quem é Robert Baker? Voltando para onde? No fim da adolescência e início dos 20 anos, ele era policial militar. Ele foi dispensado desonrosamente do exército porque teve um caso com a filha da então esposa dele, então ele cumpriu pena de prisão por isso. Ele tinha uma condenação anterior por um crime sexual pelo qual era registrado como agressor sexual. Ao sair do exército, ele se envolveu na indústria de filmes adultos e foi nesse momento que a filha que ele havia assediado se tornou uma das atrizes de filmes adultos dele. Ele tinha um passado bastante conturbado. Rob Baker agora é o principal suspeito das autoridades no assassinato de Fábio Cimentilli. Rob Baker nunca deveria ter estado no Porsche de Fábio, independentemente do que ocorreu na casa. Sabíamos que o Porsche estava na casa antes do assassinato. Vimos o Porsche deixando a cena do crime em vídeo e encontramos sangue de Rob Baker dentro do carro, quando Rob Baker se cortou. Sabemos que o crime envolveu um objeto cortante, certo? Por isso, sabemos que Rob Baker provavelmente é o nosso cara. Os investigadores logo colocaram Baker sob vigilância. A vigilância mostrou que Mônica Cimentilli se arrumava como para sair à noite com Rob Baker. Os investigadores descobrem que ele é não só treinador de racquetball dela, mas também seu amante. Havia demonstração de carinho entre os dois. E além disso, Mônica também demonstrava carinho por outras pessoas. Um segurança de um desses bares de quinta. Esse não era o comportamento típico de uma viúva de luto. Isso definitivamente fez com que a gente focasse na Mônica e no que ela estava fazendo. Lembre-se, se você é casada e tem um caso, é melhor torcer para que seu marido ou esposa não acabe morto. Porque se você está tendo um caso, imediatamente vão pensar que você tem um motivo para ter cometido esse crime. Você tinha Mônica Sementelli, que supostamente tinha um relacionamento fantástico com Fábio, mas quando você investigava a fundo, na verdade ela estava tendo um caso de amor muito quente com Roberto Baker. E lembre-se, esse caso não parou quando ele morreu, ela continuou a vê-lo, tirou fotos com ele. Não parecia haver nenhuma indicação de que ela estava sofrendo. De nenhuma forma com a perda do marido. Marcamos uma reunião com Mônica logo após o início da vigilância, em 21 de fevereiro de 2017. E durante essa entrevista, nós entrevistamos ela. Entrevistamos Jéssica, que também estava na casa naquele momento. Jéssica nos contou que, em certo momento, Robson Baker dormiu uma noite na casa antes do assassinato acontecer, meses antes disso. E a história
era que Robson tinha bebido demais e precisava dormir para se recuperar dentro da casa. Quando perguntamos para Mônica quem era Robson naquele dia, Mônica fez de tudo no começo para evitar falar sobre Robson Baker. Insistimos no assunto e perguntamos: "Você joga racquetball em alguma liga? Quem seria essa pessoa?" Ela respondeu: "Acho que o nome dele é Robson. Robson, acho que o sobrenome dele é Baker." Perguntamos: "Esse cara, o Robson, já foi na sua casa?" "Não, ele nunca foi na minha casa." "Ok. O Robson já dirigiu o Porsche 911? Não, ele nunca dirigiu. Então, ao juntarmos tudo, sabemos que Robson Baker esteve lá porque seu sangue está presente. Sabemos que Robson Baker esteve no carro porque há sangue dele lá. Sabíamos que estávamos ouvindo uma história da Mônica e que ela era inconsistente com o que realmente estava acontecendo nos bastidores com ela. Agora, após as entrevistas com a polícia, os investigadores continuam a vigiar tanto a Mônica quanto o Robson Baker, e isso inclui a atividade deles nas redes sociais e nos celulares. A Mônica definitivamente levava uma vida dupla na época. A percepção pública sobre a Mônica era de que ela era uma viúva enlutada. Ela postava quase diariamente no Instagram sobre a saudade do marido, mas em particular, sabemos que havia esse relacionamento apaixonado acontecendo com o Robson Baker nos bastidores. E enquanto ela faz essas postagens no Instagram para o público ver, dizendo que está tão chateada e triste. Em poucos minutos, ela está enviando fotos nuas de si mesma para o Robson Baker. Uma das amigas dela disse que, quando tinham conversas mais picantes entre as amigas, às vezes a Mônica era recatada. E, no entanto, pelo que sabemos da investigação, foi exatamente o oposto. Quando ela estava com Roberto Baker, ela ia a brechós e comprava roupas provocantes. E elas se envolviam nesse relacionamento sexual elaborado, e eu acho que o contraste, mesmo entre pessoas que têm casos, era simplesmente notável. Em termos de como ela era diferente em sua aparência, em seu comportamento, em praticamente todos os aspectos da vida dela, com Roberto Baker, ela era diferente do que com a família. Os dados dos celulares de Mônica e Baker fornecem ainda mais informações sobre o relacionamento deles. Eles acabam descobrindo um verdadeiro tesouro de mensagens de texto e todo tipo de mensagens entre os dois. Quando você olha para o caso deles, ele dura mais de 1 ano antes de Fábio ser assassinado. Há milhares e milhares de comunicações entre os dois. Quando ela e Rob começaram a conversar, eles usavam meios tradicionais, trocando mensagens de texto. Com o relacionamento se intensificando, eles passaram a usar o Viber, aplicativo de mensagens criptografadas, quando os investigadores analisaram suas conversas no Viber. A quantidade esmagadora de mensagens enviadas e recebidas por Rob Baker e Mônica Cimentilli chegava a milhares por mês. Havia comunicação constante entre Robert Baker e Mônica Cimentilli. Na noite do assassinato, tudo muda. Eles deixam de usar o Viber por algum motivo e passam a usar o WhatsApp. E há outro aspecto sobre o comportamento da Mônica. Minha percepção sobre a Mônica e os sentimentos dela em relação à própria segurança e à segurança da família era de que ela não estava excessivamente preocupada com isso. Sempre que falávamos com a Mônica, perguntávamos: "Mônica, você já reinstalou o sistema de câmeras?" Ela, aparentemente, trocou as fechaduras das portas, mas ao mesmo tempo nunca substituiu o sistema de câmeras da casa. Se algo tivesse acontecido na minha casa, instalar um sistema de câmeras seria a primeira coisa que eu faria. Eu imploraria, pediria emprestado ou faria qualquer coisa para garantir que minha família estivesse segura. E nos pareceu que a desculpa dela para não substituir as câmeras era que o seguro ainda não tinha sido liberado. Isso foi um grande alerta para nós, investigadores. Você lembra que Mônica disse aos investigadores que não sabia acessar o DVR com as imagens das câmeras de segurança da casa? Investigadores fazem nova descoberta. Há dados no celular dela que sugerem que ela forneceu a Robson Baker o nome de usuário e a senha das câmeras de vigilância dela. Foi confirmado que ela está no e-mail da empresa de segurança ao instalar as câmeras, explicando o acesso remoto, e mais tarde foi determinado que os dados do dispositivo dela mostram que ela realmente acessou essas câmeras no dia do assassinato e não tinha acessado essas câmeras por meses antes disso.
E isso enquanto ela estava na Target com seu álibi não em casa. Sim, o álibi da Mônica era que estava fazendo compras na Target durante o assassinato, mas há um problema com isso. No dia em que Fábio é assassinado, Mônica sai de casa menos de 1 hora antes do assassinato acontecer e ela vai para a Target. Enquanto está na Target, há uma gravação de vídeo recuperada do estacionamento mostrando ela se encontrando com Roberto Baker. Depois disso, ela estaciona o veículo novamente, entra na Target. Quando está saindo da Target, é quando ela está olhando para o celular, a ponto de quase bater em algo com o carrinho de compras. Esse é exatamente o momento em que ela está assistindo às câmeras de vigilância pelo celular. Dá para ver que os horários batem com tudo o que está acontecendo naquele momento. Há muitos dados do celular dela porque ela usa o app para ver as câmeras, o que é uma evidência circunstancial. Por que ela vê os vídeos? Mas se você acrescentar o contexto de que ela não acessava isso há meses, por que ela foi olhar as câmeras hoje, logo depois de se encontrar com Rob Baker? Ela também entra em contato com Bella e avisa que antes de voltar para casa depois da escola, os óculos de grau dela já estão prontos. Ela pede que Bella pegue os óculos antes de voltar para casa. Acho que isso é claramente uma forma dela atrasar a chegada da filha. Então Bella chega em casa cerca de 1 minuto depois que o assassinato acontece e depois Mônica chega em casa logo em seguida. Então é realmente uma situação arriscada. Você se pergunta o que teria acontecido se Bella tivesse chegado em casa? Também a teriam matado? Oi, aqui é o Mensagens para Julie. Sou a Mônica Cimentilli. Conversamos hoje sobre o plano de ações do meu falecido marido. Outro ponto sobre as evidências comportamentais após o assassinato é o quão rapidamente ela começa a focar no dinheiro e na apólice de seguro de vida, e o quão rápido isso pode acontecer. Quando conversamos com Mônica sobre o seguro no início deste caso, perguntamos a ela se ele tinha seguro de vida. Ela nos disse que não fazia ideia. Minha advogada tem o formulário que você enviou. Só queremos saber, sou a beneficiária? Existe uma beneficiária? Se não, o que acontece? Precisamos ir ao tribunal e não sei os próximos passos. Se souber quem é a beneficiária, me avise. Nos bastidores, Mônica já sabia do seguro de vida. Eles fazem ligações tentando conseguir o dinheiro. Oi, meu nome é Mônica Cimentilli. Estou ligando em nome do meu falecido marido, Fábio Cimentilli, sobre as meias dele e seus diversos usos. Minha advogada do estado não consegue falar com ninguém e não sei o que está acontecendo. Se Mônica tivesse recebido o seguro de vida, já seriam mais de 2 milhões de dólares agora. Na investigação, detetives creem ter provas circunstanciais suficientes para ligar Mônica Cimentilli ao assassinato do marido, Fábio. As autoridades acreditam que ela cometeu o crime por vários motivos. Um deles seria o seguro de vida de Fábio e também, de forma significativa, para que ela pudesse continuar seu caso amoroso com Roberto Baker. Mônica está envolvida neste caso por várias evidências circunstanciais. Quando você tem uma parte disso, pode simplesmente ignorar. É bem fácil. Quando você tem centenas de evidências circunstanciais apontando para uma pessoa, aí você realmente precisa analisar isso. Em 14 de junho de 2017, a polícia prendeu oficialmente tanto Rob Baker quanto Mônica Cimentilli pelo assassinato. Eu sei. Escuta, não escuta. Tem que conseguir um advogado imediatamente. Eles foram colocados em um carro da polícia, monitorado por vídeo e áudio durante uma operação da Divisão de Homicídios e Roubos. Não foi apenas uma prisão comum. Um mandado fictício foi lido pelas comunicações para que Mônica e Rob Baker pudessem ouvir que ela tinha um mandado de prisão ativo pelo assassinato de Fábio Cimentilli. E tudo isso foi usado como uma espécie de teatro para colocar isso, sabe, na cabeça deles, para ver o que eles iriam dizer quando estivessem juntos nesse carro. Número 2, Mônica. Sônia Cimentilli, acusada de homicídio qualificado, assassinato em primeiro grau ou do assassinato de Fábio Cimentilli? Que me tira desse carro, que... O que eles dizem é um tanto incriminador. Eles falam que alguém falou,
Uma pessoa normal, quando é presa pelo assassinato do marido, não diz que alguém falou. Elas dizem, eu não fiz isso é loucura. O que está acontecendo? Sam, sim. Eu ouvi tudo. O que é isso? Há um mandado de prisão por assassinato contra você. Meu Deus, meu marido foi assassinado há 5 meses. Olha, sinto muito pela sua perda. Como isso é possível? Tudo o que posso te dizer é que você tem um mandado de prisão e eu vou fazer uma ligação agora mesmo. Ai, meu Deus. As conversas que eles estavam tendo indicavam que havia uma intimidade entre os dois e que eles deveriam ficar em silêncio. Consiga um advogado imediatamente. Ok, consiga um advogado para você. Não diga para ninguém. The lawyer meeting. Rob Baker e Mônica Cimentilli foram acusados de assassinato e conspiração. Após Robert Baker e Mônica Cimentilli serem levados, investigadores interrogam Mônica na delegacia de Van Nuys. Eu não posso acreditar nisso. Eu não acredito que o Rob fez isso. Mônica diz que não acredita que Rob Baker esteja envolvido no assassinato. A única outra coisa que me vem à cabeça é... Provavelmente o DNA dele está na minha casa porque acertei a mão dele. Também jogamos raquetebol. Trouxe a toalha para casa, mostrei ao meu marido e ele disse, não se preocupe em lavar, eu vou me livrar dela. Ela diz que o sangue entrou na casa porque estavam jogando raquetebol naquele dia. E ela acertou Rob Baker com a raquete, fazendo-o sangrar. O sangue foi transferido para uma toalha que provavelmente o levou para dentro de casa. A história parecia ter sido inventada antes de eles serem presos. Mesmo com Mônica e Baker sob custódia, os investigadores ainda arranjam maneiras inteligentes de reuni-los e fazê-los conversar. Quando Mônica Cimentilli e Roberto Baker estavam sob custódia e eram transportados para suas audiências no tribunal, eles eram colocados em pequenas celas próximas uma da outra. Eles eram monitorados por equipamentos de áudio. Vamos aguentar firme, querida. Seja forte. Preciso de você como você de mim. Espero que eles concedam fiança para você. Nada disso está certo, nem pra mim, nem pra você. A gente não deveria estar aqui, né? A gente não deveria estar aqui. Eu sei, cara. Eu sei, amor. Então, vamos seguir o plano. Beleza. As conversas continuaram sobre seguir o plano. Rob Baker diz que, se necessário, vai assumir a culpa e mentir por ela. Não deixe ninguém mentir pra você. Mantendo o que eu disse, eu faria, que é estar com você, te apoiar e ser seu melhor amigo. Você me ouviu? Sim. Tudo bem, eu nunca vou vacilar. Eu não vou, pode contar comigo. Houve uma conversa sobre como. Durante a contagem em uma noite na cadeia, um agente penitenciário passou e disse: Ei, senhorita Cimentilli, pedindo para fazer a contagem. Ela ficou chateada com essa pessoa porque queria ser chamada de senhorita Baker. Elas também fazem muitos planos para o casamento, como se houvesse certa fantasia nisso, especialmente considerando a situação atual. Elas fazem algum tipo de estimulação sexual mútua, declaram seu amor uma pela outra. E por isso as gravações capturadas em algumas dessas conversas entre as duas são realmente incriminatórias. E isso realmente mostra a parte da conspiração do ponto de vista legal. Em um momento, um tubo de pasta de dente foi esquecido durante uma aparição na cadeia. O departamento do xerife do condado de Los Angeles recuperou o tubo de pasta de dente e descobriu que ele continha sêmen de Rob Baker. Durante todo esse relacionamento, existe uma certa sensação de imaturidade, de certa forma. Isso é bom. Você quer ver o meu? Tem certeza? Tudo bem. Não consigo ver nada. Não consigo ver nada. O que está escrito? Mônica está conversando com uma de suas filhas. E ela realmente prende o cabelo e mostra na nuca uma espécie de tatuagem que diz Ride or Die, e ela tem orgulho disso. Você não via, está escrito. Ride or Die. Estou brincando, é só uma caneta. Quero brincar com você. Parece que ela quer se exibir para a filha.
O que isso mostra é que o relacionamento de Mônica com Roberto Baker realmente ofuscou todo o resto na vida dela, inclusive a preocupação com as filhas. Então, devido à pandemia de Covid-19 e às audiências preliminares, o julgamento de Mônica e Baker é adiado por 6 anos. E então Baker faz algo que muda tudo. Em julho de 2023, Roberto Baker confessou no tribunal o assassinato de Fábio Simitilli. Declarar-se culpado diretamente ao tribunal é basicamente entrar na sala do tribunal sem um acordo entre a promotoria e a defesa e mudar sua declaração para culpado. Por cerca de 6 anos, Roberto Baker negou que tivesse qualquer envolvimento com o assassinato de Fábio. E então, realmente, na véspera do seu julgamento, ele muda completamente de ideia e se declara culpado de assassinato em 1º grau. Então, ele decide não ir a julgamento. Acho que isso deve ter surpreendido muito os promotores, deve ter sido uma grande surpresa. Isso atrapalhou completamente o caso. Nesse momento, Roberto Baker e Mônica Simitilli estavam sendo processados juntos no mesmo caso. Assim, Roberto Baker e Mônica Simitilli estariam sentados juntos na mesa dos réus. Quando Roberto Baker se declara culpado, tudo muda no tribunal. Agora só resta Mônica Simitilli sentada sozinha. O caso é mais difícil, porque há provas diretas do envolvimento de Roberto Baker no assassinato de Fábio Simitilli. No caso dela, só há provas circunstanciais. Roberto Baker está cheio de surpresas porque, de uma forma nada ortodoxa, ele decide escrever uma carta para os advogados em nome da Mônica. Se você colocar isso em contexto com a gravação da prisão que temos dele, dizendo para a Mônica que vai assumir a culpa, que vai mentir por ela, que vai fazer o que for preciso para tirá-la dali. Acho importante porque depois você recebe uma carta enviada aos advogados da Mônica, na qual Roberto Baker assume total responsabilidade pelo ocorrido e afirma que Mônica não sabia de nada. Ele vai à casa dos Simitilli deixar uma carta de amor para Mônica no para-brisa de um carro. Naquele momento, ele é confrontado por Fábio Simitilli e, em defesa da própria vida, ele precisa esfaquear Fábio Simitilli. Isso não condizia com os fatos do caso, mas dava uma forma plausível para Mônica dizer que não fazia ideia de que isso iria acontecer. Isso realmente os forçou, eu acho, a adotar uma abordagem mais ampla para coletar evidências. As autoridades não entenderam inicialmente um aspecto do crime. Você lembra das imagens de vigilância e de quem aparecia nelas? É aí que os detetives conseguem um grande avanço no caso. Durante toda essa investigação da morte de Fábio Simitilli, eles conseguiram localizar Roberto Baker bem rápido. No entanto, eles não tinham inicialmente o nome da pessoa não identificada que estava com Roberto Baker quando o assassinato aconteceu. Mas antes do julgamento de Mônica Simitilli, eles encontraram essa pessoa. Havia um rastro de dinheiro mostrando alguns pagamentos para Cristóvão Austin. Descobriu-se que Cristóvão Austin era o segundo indivíduo visto correndo até a casa e envolvido no próprio assassinato. Havia dados de voo dele indo do Alasca para a Califórnia. Ele estava lá, na data do assassinato. Ele veio para cá um dia antes do assassinato e voltou ao Alasca na noite do crime. Estou muito triste por estar aqui. Eu entendo, e para ser honesto com você, não é a melhor parte do nosso trabalho. Eu não posso dizer. Às vezes as coisas acontecem, mas você sabe, todos nós somos humanos. Ok, você parece ser um cara legal. O pai de Chris Rawson era amigo de Rob Baker. Ele era como um tiozão para Christopher Austin na época do assassinato. E antes disso, Christopher Austin admirava Rob Baker. Ele fazia bicos, pedia para Chris Rawson buscar comida e fazer o que precisasse. E Chris Rawson fazia. Sinceramente, detetive, eu sempre tentei fazer o bem e nesse dia eu participei de uma coisa horrível e eu chorei. Isso mostra que por mais que você faça o bem, um erro grave pode anular tudo.
Ele fala sobre o fato de que seu amigo Roberto Baker o procurou, disse que precisava de ajuda, contou inicialmente que a Mônica estava em um relacionamento abusivo e que precisava da ajuda dele. Ele queria que ele fosse a pessoa de vigia. Ele sugeriu um benefício financeiro para si, então Cristóvão concorda em ajudar Roberto Baker no assassinato. Ele disse, vamos analisar isso. Tudo bem. Então, 1, 2, 3, vamos. O que isso significa, Goldo? Você fez o que foi fazer. Quando eu ouvi ele... Bem, não era estar machucado. Sim, eu sei. Você tentou pará-lo de alguma forma? Eu sei que isso tem pesado em você há muito tempo, tudo bem. Mas é importante pra gente saber. Mas de você, Eduardo, o que eu estou pedindo? Quantas vezes você esfaqueou ele? Ok, uma vez onde... Christopher Austin relata que, ao chegarem à residência Cimentili, a porta da frente estava destrancada. Rob Baker sabia que a porta da frente estaria destrancada. Eles entraram na casa. Foi 1, 2, 3 já, foi o que ele disse. E eles correram para o quintal. Christopher Austin imobilizou Fábio Cimentili, enquanto Rob Baker fez a maioria das facadas. Chris Ross admite ter esfaqueado Fábio Cimentili. Depois, reviraram a casa, entraram no carro e fugiram. I'm a horrible person. He told me I wasn't. He said it's not your fault. Você é uma boa pessoa. And I was so mad. Disseram que você sabe que estou aqui. Ele foi preso, condenado e concordou em cooperar contra Mônica Cimentelli. Este é um caso de homicídio que vai parecer muito com um filme de Hollywood, exceto que é a realidade. Você vai aprender muito sobre a Mônica Cimentili. Vai conhecer suas mentiras e enganações e, no fim, o assassinato de Fábio Cimentili. Seu marido, dedicado por quase 20 anos... O caso da promotoria era bem direto. Eles argumentaram que Mônica Cimentili tinha um motivo para matar o marido, ou seja, as apólices de seguro de vida, porque ela estava tendo um caso e queria deixar o marido e esse caso continuou. Nós nunca, desde o início deste caso há 7 anos e meio, contestamos isso. Mônica Cimentili provavelmente cometeu o erro mais fatal da sua vida quando começou um caso com Roberto Baker. Mas isso não tem nada a ver com Mônica querer Fábio morto ou conspirar para matá-lo. A defesa afirmou que ter um caso não prova envolvimento em assassinato. Eles argumentaram que Roberto Baker agiu sozinho, que não havia provas que estabelecessem, além de qualquer dúvida razoável, que Mônica Cimentelli estava envolvida. A promotoria chama sua principal testemunha, Cristóvão Austin, ao banco das testemunhas e pergunta a ele sobre o suposto papel de Mônica Cimentelli neste assassinato. Qual era o plano? O plano era matá-lo, foi o que Baker me disse. Ela é rica, quer que ele suma, vai receber por isso? Ele mencionou especificamente o dinheiro do seguro? Sim, ele disse. Quando recebermos o dinheiro do seguro, vamos ficar bem, vai ter muito dinheiro. De onde veio isso? Ele te contou como sabia que o Fábio estaria sozinho em casa? Não, ele disse. Foi uma mensagem de texto. Ele meio que se assustou. Ele disse, ei, ele está sozinho, ela vai deixar a porta. Quando ele disse que ela fez isso, contou quem era ela? A Ré? A porta da frente estava destrancada quando você chegou? Ela estava realmente destrancada. Chris Rustin testemunhou que já tinha ido à casa dos Cimentelli antes, na verdade. Em uma ocasião ele foi lá com Robert Baker e Mônica Cimentelli estava em casa. Ela mostrou a casa para eles, para que soubessem como era o lugar e até deu pizza para eles para que ficassem bem familiarizados com a casa. E que ela, Robert Baker e ele próprio faziam parte desse crime.
O que houve? Quando passamos por aquela porta? Baker tapou a boca dele. Eles começaram a esfaqueá-lo. Eu recuperei os olhos dele. Eu comecei mais do que todos. Então você foi chamada e o esfaqueou uma vez. Onde foi isso? No pescoço? Ele ainda estava sentado na cadeira? Sim. Christopher Austin diz que nunca falou diretamente com Mônica sobre ela lhe dar instruções sobre a vigilância por vídeo ou sobre a porta estar aberta. Mas ele disse que Roberto Baker lhe contou que Mônica estava passando todas essas informações para ele e que ele viu Roberto Baker trocando mensagens com ela no dia do assassinato. No contra-interrogatório, a defesa contesta o relato de Austin, buscando falhas onde possível. Você já sabia que o Sr. Baker foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional, certo? Senhor. E você sabia que também estava enfrentando isso, correto? Sim. E você sabia que a única maneira de se salvar era testemunhar a favor da acusação, correto? Dizer a verdade, sim. Testemunhar também está correto. Sim. Então foi naquela época, foi a primeira vez que você disse: "Ah, o Sr. Baker me contou que Mônica Cimentilli queria que ele morresse por causa do dinheiro do seguro." Logo depois que falei com meu advogado. Sim. Certo, e seu advogado disse: "Se você continuar assim, não conseguirá acordo. Objeção aqui." Senhor. Vou retirar a pergunta aqui. Peço desculpas. Para contestar o depoimento de Austin, a defesa chama o próprio Roberto Baker ao banco das testemunhas. Você planejou e executou o plano para assassinar Fábio Cimentilli? Sim. E de fato você fez isso? Você viu a ré sentada aqui, Mônica Cimentilli? Sim. Você a conhecia bem na época do assassinato, está certo? Sim. É justo dizer que você tinha um relacionamento romântico ou sexual com ela? Sim, pode-se dizer isso. Isso é verdade? Sim. Ela teve alguma coisa a ver com o planejamento ou a execução do plano para matar Fábio Cimentilli? Não, você tem certeza. Tenho absoluta certeza. Esse ainda é seu depoimento sob juramento hoje? Isso foi antes do julgamento de Mônica Cimentelli. Ninguém sabia se Roberto Baker iria aparecer e testemunhar, mas eis que ele apareceu. E o que ele testemunhou foi que ele cometeu esse crime sem o conhecimento de Mônica Cimentelli. Que ele fez isso porque queria ela só para ele e que ia se livrar de Fábio Cimentelli por ele mesmo, não por ela. Esse é um testemunho crucial para Mônica. E sim, quando foi interrogado pela defesa, ele estava calmo, colaborativo, mas sua postura muda completamente quando a promotoria tem a chance de questioná-lo. Você mudou sua versão dos fatos repetidamente neste caso para se adequar às evidências, correto? Oficialmente não. Não sei o que significa oficialmente, só estou perguntando. Você mudou sua história repetidamente para se encaixar nas evidências deste caso, correto? Você está perguntando ou dizendo o que falar? Meritíssimo, em uma declaração oficial. Eu fui honesto com o senhor em tudo, o resto não é nada. Então, se você tivesse uma conversa com o advogado de defesa, onde eles pedem para você dizer a verdade e você mentisse para eles, você consideraria isso não oficial? Verdade. Então, está tudo bem eles terem pedido para você dizer a verdade e você ter mentido para eles repetidamente. Eu menti para eles. Ele já havia contado várias histórias diferentes antes, por isso não era confiável. Ele teve dificuldade no tribunal para lembrar das mentiras que contou e, na verdade, durante o contra-interrogatório ficou claro que ele mentiu no seu depoimento, no interrogatório direto. A promotoria faz de tudo para provar o envolvimento de Mônica nesse homicídio. E como exemplo, eles tocaram para o júri gravações de algumas conversas que ela teve com Roberto Baker enquanto estavam sob custódia. Já vou te atender, depois que me disseram que encontraram seu DNA. Vou te levar para o meu, não sei do que você fala. Complexo. Eu vou te ver hoje? Eu sei, mas vou falar sobre isso online. Eu vou mentir.
Eu vou mentir para te ensinar sobre isso, mas se eu realmente... Atirei descaradamente. Os olhos dele não podem voltar atrás. Você tira a vida. Tem que ouvir tanta coisa. Acho que você é o melhor amigo. Isso é extremamente condenatório, especialmente à luz da carta que foi escrita depois que Rob Baker se declarou culpado neste caso. Após mais de 2 meses de depoimentos dramáticos, o julgamento de Monica Sementelli segue para os argumentos finais. Nós não estamos aqui porque ela é uma traidora ou uma mentirosa ou qualquer outra palavra que você possa usar. Nós estamos aqui porque ela é uma assassina, ela é a mente por trás de tudo. A Ré não ia fazer o trabalho sujo sozinha, certo? Ela não ia matar Fábio. Mas ela sabia que Baker faria isso porque Baker é uma assassina fria e implacável. Não estamos aqui para decidir se Monica Sementilli foi uma má esposa, uma adúltera. Vocês devem decidir se ficou provado que ela é culpada de assassinato em 1º grau. Roberto Baker e Cristóvão Austin cometeram assassinato em 1º grau. Conspiraram para isso, rapaz. Ela cometeu um erro muito estúpido. Um erro que trouxe um homem para a vida da família dela, com o qual ela vai ter que conviver pelo resto da vida. E ela é culpada de muitas coisas: estupidez, duplicidade, mentiras, adultério. Mas ela não é culpada de assassinato. O júri vai deliberar e eles têm um trabalho difícil pela frente. Eles precisam pesar os depoimentos conflitantes de 2 assassinos confessos. Então, em quem eles vão acreditar? Christopher Austin pela acusação ou Robert Baker pela defesa? Nós, o júri, na ação citada, consideramos Monica Sementilli culpada por homicídio em 1º grau. No mesmo caso, nós, o júri, consideramos a Ré Monica Sementilli culpada por conspiração para cometer homicídio. Após ser condenada por todas as acusações, Mônica segue para a sentença. E é nesse momento que as irmãs de Fábio, Loreta e Morella fazem declarações de impacto à vítima absolutamente poderosas. No dia 23 de janeiro de 2017, meu irmão Fábio foi emboscado em seu próprio quintal, esfaqueado várias vezes. Uma dessas facadas perfurou diretamente o coração dele. E a pessoa responsável não era um estranho. Foi a mulher que acolhemos em nossa família por mais de 20 anos, sua esposa Mônica. Pode se chamar de Sra. Baker agora, porque você perdeu o direito ao nome Sementilli. O mundo agora te vê pelo que você é, uma prostituta e uma assassina. Você destruiu o futuro das suas filhas, roubou a inocência delas e acabou com a segurança do mundo delas. Que isso fique como um soco no seu rosto, no seu corpo, na sua alma podre. Desde o dia em que conheci Mônica, há mais de 25 anos, eu a respeitei como uma irmã, porque meu irmão queria construir uma vida com ela. Relembrar é doloroso demais e só aprofunda as feridas. Ela é completamente e totalmente estúpida. Vendo ela se vestir como uma vadia, para Baker, viver 6 meses com dinheiro sujo, só um demônio poderia manipular a realidade para se adequar ao seu conforto. Em todos os meus piores pesadelos, eu nunca poderia ter imaginado esse plano calculado. Mônica, você é um demônio. Ela nem consegue olhar para mim. Hoje, uma prisão perpétua vai nos libertar da dor que ela causou. Para o meu amado irmão Fábio, agora você pode descansar. Deixe o seu amor e as nossas palavras acalmarem a sua alma. A justiça foi feita aqui na terra. Vá agora, vá para os braços daqueles que foram antes de você, nosso pai, nossa mãe, nossos tios e primos. Eles estão esperando para te receber no abraço eterno de Deus. Você está segura agora, não há mais sofrimento nem medo, só luz, amor e paz.
E então, as filhas de Mônica e Fábio apresentam suas declarações de impacto à vítima. E você tem que imaginar como elas devem estar em conflito, considerando que são filhas tanto da vítima quanto do autor do crime. No espírito de tentar me curar dessa situação tão horrível, gostaria de falar sobre meus pais, como eu me lembro deles. Eu costumo assistir a vídeos antigos de família só para ouvir a voz dele e para ouvir sua risada. Quero me lembrar de como era ter meu pai, de estar envolvida por esse tipo de amor e proteção. E aí tem minha mãe, meu alicerce. Agora estamos de luto pelos dois pais. Não terei meu pai para me levar ao altar, nem minha mãe para me ajudar quando eu virar mãe. E ainda assim vou continuar lutando por justiça, pela verdade e pela minha mãe. Meu nome é Isabela, sou a filha mais nova de Mônica e Fábio Cimentilli. Minha mãe era a melhor, ela fazia tudo por mim. Ela abriu mão da carreira, deixou a família, tudo para apoiar meu pai e nos dar uma vida boa. Muita gente acha que, por eu ficar ao lado da minha mãe, eu não sinto falta do meu pai, mas isso não é verdade. Eu penso no meu pai todos os dias. Meu pai foi a maior perda da minha vida e me dói saber que ele nunca vai conhecer essa versão de mim. Para minha mãe e meu pai, eu amo vocês. Sinto saudades e vou lembrar de vocês para sempre, dançando na cozinha. Após as declarações de impacto das vítimas de ambos os lados, é nesse momento que o juiz anuncia sua sentença. Eu realmente considero que Fennel foi o mentor dessa conspiração para cometer assassinato. Baker não tinha inteligência para planejar um massacre tão brutal e bem elaborado. Fina não foi um agente do crime nessa execução de um ser humano. Fena condenou sua esposa à prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. É luxúria, certo? É um dos pecados capitais e, você sabe, ela caiu nisso. É tão fácil neste mundo ser uma boa pessoa. E ela poderia ter feito isso se tivesse esses sentimentos de querer fazer algo fora do casamento. Era só ir até Fábio e dizer: olha, acho que terminei aqui. Isso teria sido o mais fácil e correto. Mas ela preferiu agir diferente. E agora você tem uma família destruída. Então, ela merece absolutamente estar na prisão pelo resto da vida.